Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui de volta nessa semana dando prosseguimento para o nosso estudo dos livros da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Pois bem, estamos continuando o estudo do 4º volume da obra e hoje nós finalmente concluímos o capítulo O Discipulado, na sua parte 6. Pois bem, a 6ª parte do capítulo O Discipulado, um capítulo denso, um capítulo realmente interessante, que traz a mesma perspectiva de sempre de Pastorino, de tentar encontrar paralelos entre os ensinos de Jesus, os fatos da vida de Jesus, com os fatos da nossa evolução espiritual, da nossa jornada ascensional. Pois bem, então vamos ao texto, vamos ver o que Pastorino nos reserva hoje. Então, como eu disse, a continuação do capítulo O Discipulado, e agora a gente vai para os textos do Novo Testamento. Pastorino diz que o termo mysterion aparece várias vezes no Novo Testamento. Primeiro nos Evangelhos, apenas em um episódio, quando Jesus diz aos seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lá em Mateus 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10. Por Paulo em diversas epístolas, por exemplo, Romanos 11:25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, o endurecimento de Israel, até que hajam entrado todos os gentios. Romanos 16:15. Conforme a revelação do mistério oculto durante os éons temporais terrenos e agora manifestados. 1 Coríntios 2:1. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o mistério de Deus. 1 Coríntios 2, de 4 a 7. Meu ensino, logos, e minha pregação não foram em palavras persuasivas, mas em demonstração do pneumatos e da dinameus, para que vossa fé não se fundamente na sofia, na sabedoria dos homens, mas na dinamei de Deus. Mas falamos da sofia nos perfeitos, teleios iniciados, porém não a sofia deste éon, que chega ao fim, mas falamos a sofia de Deus em mistério, a que esteve oculta, a qual Deus antes dos éons determinou para nossa doutrina. 1 Coríntios 4:11. Considerem-nos os homens assistentes, ecônomos, distribuidores, dispensadores dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 13:12. Se eu tiver mediunidade, profeteia, e conhecer todos os mistérios de toda a gnose, e se tiver toda a fé, até transportar montanhas, mas não tiver amor, agapé, nada sou. 1 Coríntios 13:2. Quem fala em língua estranha não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o ouve, mas em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 15:51. Atenção, eu vos digo em mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em Efésios 1:9, ele diz assim: tendo-nos feito conhecido o mistério de sua vontade. Efésios 3:4. Segundo me foi manifestado para vós, segundo a revelação que ele me fez conhecer o mistério, como antes vos escrevi brevemente, para a qual podeis perceber, lendo minha compreensão no mistério do Cristo. Efésios 3:9. E iluminar a todos qual a dispensação do mistério oculto, desde os éons em Deus que criou tudo. Efésios 5:32. Este mistério é grande, mas eu falo a respeito do Cristo e da Eclésia. Efésios 9:19. Suplica por mim para que me possa ser dado logos ao abrir minha boca em público, fazer conhecer o mistério da Boa Nova. Em Colossenses 1:24 a 27.
Agora alegre-me nas experimentações, sobre vós e completo o que falta das pressões do Cristo em minha carne, sobre o corpo dele, que é a eclésia da qual me tornei servidor, segundo a dispensação de Deus que me foi dada para vós, para plenificar o Logos de Deus, o mistério oculto nos éons e nas gerações, mas agora manifestado aos seus santos, a quem aprouve a Deus fazer conhecer a riqueza da doutrina, ou da substância, desse mistério nas nações, que é Cristo em vós, esperança da doutrina. Colossenses 2, de 2 a 3. Para que sejam consolados seus corações, unificados em amor, para todas as riquezas da plena convicção, da compreensão, para a exata gnose do mistério de Deus em Cristo, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da gnose. Colossenses 4:3. Orando ao mesmo tempo também em nós, para que Deus abra a porta do Logos para falar o mistério de Cristo, pelo qual estou em cadeias. 2 Tessalonicenses 2:7. Pois agora já age o mistério da iniquidade, até que o que o mantém esteja fora do caminho. 1 Timóteo 3:9. Os servidores conservando o mistério da fé em consciência pura. 1 Timóteo 2:16. Sem dúvida é grande o mistério da piedade. No Apocalipse também, 1:20, 10, 7, 17, 5 e 7, aparece 4 vezes a palavra mistério, quando se revela ao vidente o sentido do que fora dito. Com relação ao culto cristão, Pastorino vai dizer que depois de tudo que nós vimos, fica muito evidente que não foi o culto judaico que passou ao cristianismo primitivo. É preciso que a gente compare a luxuosa arquitetura suntuosa do templo grandioso de Jerusalém, com altares maciços, a escorrer o sangue quente das vítimas, o cheiro acre da carne queimada dos holocaustos, a se misturar com o odor do incenso, sombreando ali com a fumaça espessa, o interior repleto. Em redor dos altares, um grande número de sacerdotes se acotovelando, munidos cada um do seu machado, que brandinham sem piedade nenhuma na matança dos animais, que berravam ali, mugiam dolorosamente, ou balavam ali tristemente. O coro entoando salmos, hinos a todo pulmão, para tentar superar a gritaria do povo e a pregação dos vendedores ali do ádrio. Assim se realizava o culto ao Deus dos judeus. Em contraste, a gente vai ver que no cristianismo nascente nada disso existia. Nem um templo, nem altares, nem matanças. Eram feitas modestas reuniões em casas de família, com alguns amigos, todos sentados em torno de uma mesa simples, sobre a qual ali a gente via o pão humilde, copos com vinho comum. Limitava-se o culto ali a uma prece, ao recebimento de mensagens de espíritos, quando havia profetas entre aspas eram os médiuns, né, na comunidade, ao ensino dos emissários, que eram os apóstolos, os discípulos, os mais velhos ou os inspetores, e a ingestão do pão e do vinho em memória da última ceia de Jesus. Era uma ceia que recebera o significativo nome de amor, ágape. Nesse repasto residia a realização do supremo mistério cristão, que era bem aceito pelos gregos, pelos romanos, que eram acostumados a ver e compreender a transmissão da vida divina por meio de símbolos religiosos. Então, os iniciados pagãos eram muito mais numerosos do que se possa hoje supor, e todos se sentiam membros desse grande cosmos, pois, como diz Lucas, acreditavam que todos os homens eram objeto da benevolência de Deus. Isso está lá em Lucas 2,14.
mas ao difundir-se entre o grande número e com o passar dos tempos, tudo isso se foi enfraquecendo e seguiu o mesmo caminho que antes havia sido experimentado pelo judaísmo. A força mística, só atingida mais tarde por alguns dos seus expoentes, terminou se perdendo, e o cristianismo foi incapaz, no dizer de Casel, como o Pastorino sempre cita ele, de manter-se na continuação nesse nível pneumático. A força da tradição humana, embora condenada com veemência por Jesus, conforme a gente vê lá em Mateus 15, de 1 a 11, e 16, de 5 a 12, Marcos 7, de 1 a 16 e 8 a 14, 14 a 17, a gente vê que as instituições religiosas se colocavam doutrinas humanas ao lado e até acima dos preceitos divinos, acabavam dando mais importância às suas vaidosas criações. E Dom Odon Casel, como ele coloca, lamenta que pode-se fazer-se a mesma observação na história da liturgia. E entristecido, ele assevera ainda que nós verificamos igualmente que a concepção cristã mais profunda foi, sob muitos aspectos, preparada muito melhor pelo helenismo do que pelo judaísmo. Lamentavelmente, a teologia moderna tende a se aproximar de uma concepção judaica de tradição, vendo nela, de fato, uma simples transmissão de conhecimento, enquanto que a verdadeira traditio, ou traditio, que é apoiada na gnose, é um despertar do espírito que vive e experimenta a verdade. E aí, quando ele vai falar dos sacramentos, Pastorino diz que o termo latino, que traduz a palavra mysterium, é sacramentum. Inicialmente conservou esse mesmo sentido, mas depois perdeu esse sentido para se transformar num sinal visível de uma ação espiritual invisível. No entanto, o estabelecimento pelas primeiras comunidades cristãs dos chamados sacramentos primitivos perdura até hoje, embora, obviamente, tendo perdido o sentido simbólico inicial. E aí Pastorino vai dizer que, com efeito, a sucessão dos sacramentos revela exatamente no cristianismo os mesmos passos vividos nos mistérios dos gregos. Vejamos, por exemplo, o mergulho, que é denominado em grego de batismo, que era a penetração do catecúmeno em seu eu interno. Simbolizava justamente a desnudação do pretendente, que largava todas as suas vestes e mergulhava totalmente na água, ou seja, ele renunciava de modo absoluto às posses, às pompas exteriores e aos próprios veículos físicos, que eram vestes do espírito, e mergulhava na água como se tivesse morrido, para fazer a catarse, a purificação de todo o seu passado. Terminado esse mergulho, não era mais o catecúmeno, o profano. Cirilo de Jerusalém vai escrever sobre isso, dizendo que no batismo o catecúmeno o tinha que ficar totalmente nu, como Deus criou o primeiro Adão e como morreu o segundo Adão na cruz, conforme ele coloca, na catequese Mystagogicae. E ao sair da água ele recebia uma túnica branca, ingressava oficialmente na comunidade, na eclésia, e então ele passava a receber a segunda parte das instruções. Na vida interna, após o mergulho no próprio íntimo, ele aguardava o segundo passo, que é a confirmação. E ele diz que interiormente é dada pela descida da graça, da força divina, pela epifania, a manifestação, em que um novo membro da eclésia se sentia confirmado no acerto de sua busca. Entrando em si mesmo a graça, ele responde ao apelo: se alguém me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e permaneceremos nele. Está lá em João 14, 23. O mesmo discípulo vai escrever na sua epístola o seguinte: a vida manifestou-se e a vimos,
e damos testemunho, e vos anunciamos a vida imanente, ou a vida do novo éon, que estava no Pai e nos foi manifestada. Está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2. O terceiro passo é a metanoia, que modernamente é chamada de penitência. Era então, na verdade, o terceiro passo ali, na medida que o aprendiz se exercitava na modificação da mentalidade e, subsequentemente, ao primeiro contato que tinha tido com a divindade em si mesmo. Depois de sentir em si a força da vida divina, há uma maior compreensão. Os pensamentos sobem de nível. Torna-se mais fácil e quase automático o discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e, portanto, a escolha do caminho certo. Essa metanoia é ajudada pelos iniciados de graus mais elevados, que lhe explicam as leis de causa e efeito e outras leis. O quarto passo é Eucaristia, simbolizando aí por meio da ingestão do pão e do vinho a união com o Cristo. Quem mergulhou no íntimo, quem recebeu a confirmação da graça e modificou seu modo de pensar, rapidamente caminha justamente para o encontro definitivo com o Mestre interno, com o Cristo interno. Ele passa a se alimentar diretamente de seus ensinos, sem mais necessidade de intermediários. Ele se alimenta, ele se nutre do próprio Cristo, bebe-lhe as inspirações. Se não comeis a carne do Filho do homem e não bebeis seu sangue, não tendes a vida em nós. Quem saboreia a minha carne e bebe meu sangue tem a vida imanente, porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Está lá em João, capítulo 6, versículo 53. O quinto passo é o matrimônio, que é o resultado do encontro realizado no passo anterior. E o casamento, ou seja, a fusão, a união entre criatura e criador, entre o iniciado e o Cristo. Ele diz assim, esse mistério é grande, quero dizê-lo em relação ao Cristo e à Eclésia. Paulo coloca isso quando falava do matrimônio lá em Efésios 5,32. E aqueles que são profanos e aqueles que não têm essa união com o Cristo, mas antes se unem ao mundo e às suas ilusões, são chamados adúlteros. A gente já viu isso lá no volume 2. E todos os místicos unanimemente comparam a união mística com o Cristo a uma união do sexo no casamento. Aí o sexto passo é a ordem, que é o passo seguinte. Conseguida a união mística, a criatura recebe da divindade a consagração, ou melhor, a sagração, o sacerdócio. Sacer, sagrado, dotes, de dote. O dote sagrado. Na distribuição das graças, o quinhão especial de deveres e obrigações para com o rebanho que o cerca. No judaísmo, o sacerdote era o homem encarregado de sacrificar ritualmente os animais, de examinar as vítimas que iriam ser sacrificadas, de oferecer o holocausto e de receber as oferendas dirigindo o culto litúrgico. Mais tarde, entre os profanos, sempre passou a ser considerado aí como um intermediário entre o homem e o Deus externo, no caso, né? Nessa oportunidade surge no espírito a marca indelével, o selo do Cristo, que jamais se apaga por todas as vidas que porventura ainda tenha que viver. A união com essa força cósmica, de fato, vai modificar até o âmago, vai mudar inclusive a frequência vibratória, vai imprimir novas características e levando quase sempre aí o supremo ponto, a dor, sacrifício e amor. O sétimo passo é a chamada extrema unção. Extrema porque é o último passo, não porque deva ser dada apenas aos moribundos. Na verdade, Pastorino diz que é a chave final, é o último degrau.
no qual o homem se torna cristificado, totalmente ungido pela divindade, tornando-se realmente um Cristo. Que esses sacramentos existiram desde os primeiros tempos do cristianismo, não existe dúvida. E aí Pastorino vai dizer que não figuram nos evangelhos, também é certo que não estão lá. A conclusão a se tirar é que todos eles foram comunicados de maneira oral pela traditio, a transmissão de conhecimentos secretos. Depois, na continuação, foram permanecendo os ritos externos e a fé no resultado interno espiritual, mas já não com o sentido primitivo de iniciação, conforme a gente acabou de ver, né, na fala de Pastorino. Após este esforço rápido, nós cremos aí que a afirmativa inicial se vê fortalecida e comprovada. Realmente Jesus fundou uma escola iniciática. E a expressão logos akoes, ensino ouvido, como outras que ainda aparecerão, precisam ser explicadas à luz desse conhecimento. Então, nesse sentido, que acabamos de perceber, de aprender, nós compreendemos melhor o alcance profundo que tiveram as palavras de Jesus quando estabeleceu as condições do discipulado, ou discipulado. Nós não podemos deixar de reconhecer que a interpretação dada às suas palavras é verdadeira e real, mas há mais alguma coisa além daquilo. Trata-se ali de condições exigidas para que um pretendente possa ser admitido na escola iniciática na qualidade de discípulo. Não basta que seja bom, justo, nem que possua apenas qualidades psíquicas, ou seja, um médium, um profeta na palavra, né, que é usada. Não é suficiente um desejo, é absolutamente imprescindível querer com vontade férrea, porque as provas que tem que se submeter são duras e nem todos suportam. Para ingressar no caminho das iniciações, e nós observamos aí que Jesus levava para as provas apenas 3, dentre os 12, no caso aí Pedro, Tiago e João. O discípulo terá que ser digno seguidor dos passos do Mestre. Seguidor de fato, não de palavras. E para isso precisará renunciar a tudo. Renunciar ao dinheiro, aos bens, à família, ao parentesco, pais, filhos, cônjuges, empregos, inclusive renunciar a si mesmo, a sua vontade, a seu intelecto, seus conhecimentos do passado, renunciar à sua cultura, às suas emoções. A mais, devia prontificar-se a passar pelas experiências, pelas provações dolorosas, simbolizadas nas iniciações pela cruz, a mais árdua de todas elas, suportar com alegria a encarnação, o mergulho pesado no escafandro da carne. Enquanto carregava essa cruz, precisava acompanhar o Mestre passo a passo, não apenas nos caminhos do mundo, mas nos caminhos do Espírito, difíceis, cheios de dores, estreitos, ladeados de espinhos, íngremes, calçados de pedras pontiagudas. Não era só. E o que se acrescenta de forma enigmática em outros planos torna-se claro no terreno dos mistérios iniciáticos que existiam dos discípulos. A morte à vida do físico. Então compreendemos, quem tiver medo de arriscar-se e quiser preservar ou salvar sua alma, isto é, sua vida na matéria, esse a perderá. Não só porque não receberá o grau que aspira, como ainda porque na condição concreta de encarnado, talvez chegue a perder a vida física arriscada na prova. O medo não o deixará ressuscitar depois da morte, aparentemente mais dolorosa, a morte aparente ali no caso, né? Seu espírito se verá envolvido na conturbação espessa e dementada do plano astral, dos infernos, do umbral, a que terá que descer. No entanto, aquele que
foi intimorato, convicto da realidade, perder sua alma, ou seja, entregar sua vida do físico à morte aparente, embora dolorosa, esse a encontrará, esse a salvará, escapando das injunções emotivas do astral, e será declarado apto a receber o grau seguinte que ardentemente ele deseja. Que adianta, como fala Pastorino, a um homem que busca o espírito se ganhar o mundo inteiro ao invés de atingir a sabedoria, que é seu ideal? O que existirá no mundo que possa valer a gnose dos mistérios, a salvação da alma, a libertação das encarnações tristes e cansativas? E aí Pastorino diz que nos trabalhos iniciáticos, o itinerante ou peregrino encontrará o Filho do Homem na glória do Pai, em sua glória, na glória dos seus santos mensageiros. Estarão então reunidos em espírito, no mesmo plano vibratório mental ali do sem forma, os antigos mestres da sabedoria, os mensageiros da palavra divina, manifestantes da luz, irradiadores da energia, distribuidores do som, focos do amor. Mas nos mistérios há ocasiões em que os iniciantes, também chamados de mistos, precisam dar testemunhos públicos de sua qualidade, sem dizerem que possuem essa qualidade. Então, está dado o aviso: se nessas oportunidades de confissão aberta o discípulo se envergonhar do mestre e por causa dos respeitos humanos não realizar o que deve, não se comportar como é da lei, nesses casos o Senhor dos Mistérios, o Filho do Homem, também se envergonhará dele, considerá-lo-á inepto, incapaz para receber a consagração. Não mais reconhecerá como discípulo. Tudo, portanto, dependerá do seu comportamento diante das provas, que são árduas, são cruentas, a que terá que se submeter, em que a sua própria vida física correrá risco. E aí Pastorino diz que é preciso que a gente observe o que foi dito. Morrer e ser iniciado são verbos formados do mesmo radical em grego, que é tele, que significa fim. Só quem chegar ao fim será considerado apto ou adepto, formado aí de ad para aptum. Então, tornar-se realmente apto, né? Nesse mesmo sentido, nós entendemos o último versículo. Alguns dos que aqui estão presentes, não todos, conseguirão certamente finalizar o ciclo iniciático, podendo entrar no novo éon, no reino dos céus, antes de experimentar a morte física. Antes disso, eles descobrirão o Filho do Homem em si mesmos, de toda a sua dinâmica. E então eles poderão dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fidelidade, já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não só a mim, como a todos os que amaram sua manifestação. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Uau! Finalmente concluímos o capítulo O Discipulado. Que coisa boa, maravilha! Semana que vem tem mais, se Deus permitir. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.